Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bom, a gente tem uma ideia muito equivocada, eu chamaria de diminuta, pequena, sobre a ideia de pecado. Até porque alguém resolveu dizer que existem os chamados pecados capitais. Então, quando a gente fala do roubo, do assassinato, a gente olha para aquilo e diz, é um pecado. E de fato é. Mas a bem da verdade, temos que entender o que significa essa palavra pecado. Pecado é errar o alvo. A palavra original é hamartia, errar o alvo. Deus tem um alvo para a minha vida, para a sua vida, e precisamos compreender que todo pecado, ele tem como premissa essa ruptura com os planos que Deus tinha para mim e para você, esse desvio do alvo que Deus tinha para a minha vida e para a sua vida. Deus tinha um plano para Adão, para Eva, e esse plano foi quebrado pela desobediência, pelo pecado. Eles erraram o alvo. E agora, Tiago traz aqui para mim e para você uma advertência sobre um tipo de pecado que não aparece inicialmente como sendo uma transgressão na mente praticamente a maioria das pessoas. Saber fazer o bem e não fazer, quando você sabe que você deve fazer o bem a alguém, você não faz, a Bíblia diz algo muito importante. Eu e você cometemos pecado, erramos o alvo. Não é por esse caminho que Deus gostaria que eu e você trilhássemos. E esse é um pecado muito recorrente, que é o pecado da indiferença. A gente faz de conta que não está vendo a dor do outro, a gente faz de conta que aquele vizinho não está com problema, a gente faz de conta que aquele amigo de trabalho não está passando por uma fase difícil, a gente faz de conta que não está enxergando, a gente passa do outro lado da calçada, ignora uma mensagem, uma ligação, a gente faz de conta que não viu, deixa para lá, até porque estamos correndo muito para prestar atenção na dor do outro. A grande questão é que um dia a dor chega na sua vida, um dia você que estava tentando fugir pela indiferença, vai precisar ser percebido, observado, amado, acolhido, porque um dia o seu chão pode cair. A vida é assim, temos os dias maus, chega para todo mundo. E nós precisamos entender esse lugar na nossa história humana, que é a necessidade de nos relacionarmos com Deus, mas também de nos relacionarmos com pessoas e nos importarmos com elas. Não é apenas conviver, é levar em consideração a necessidade de fazer o bem ao outro, independente de como você entende esse bem. Às vezes, esse bem ele tem uma característica mais econômica, você vai socorrer alguém com alimentação, talvez uma consulta médica, um exame, às vezes vai arrumar um emprego para essa pessoa, mas tem momentos em que esse bem é parar para ouvir, orar para essa pessoa, acolher, abraçar, apoiar, aconchegar, aconselhar. Há muitas formas de fazer o bem ao outro. Mas a indiferença não é possível de ser conjugada com esse fazer o bem. Ou você se importa ou não se importa. Nesse caminho da indiferença, certamente está faltando misericórdia, empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. É muito importante esse exercício. Foi o que Cristo fez. Essa palavra empatia precisa ser compreendida. E eu gosto de pensar em outras palavras que estão próximas a esta, para dar destaque a esta. Por exemplo, a palavra apatia. Essa palavrinha apatia significa negação. A é negação. Apatia é negar a dor. Patos é dor. Apatia é quando você nega a dor do outro. Há pessoas que são apáticas. Elas negam a dor do outro. Há aqueles que são antipáticos. Elas reconhecem a dor do outro, mas saem de fininho, batem em retirada, cruzam o caminho daquele outro, mas sempre à distância, não se envolvem. São antidor, não querem se envolver, antipáticos. Mas há aqueles que são simpáticos, estão ali do lado, ao lado de. E quando são simpáticos, até têm uma sensação de que estão cumprindo o seu dever. Mas muito mais do que estar ao lado de é se envolver com a dor do outro. Deus não nos chamou para sermos nem apáticos, nem antipáticos, nem mesmo simplesmente simpáticos, mas empáticos. No grego essa palavra essa expressão, melhor dizendo, é dentro de, é um mergulho na dor, é um mergulho no sofrimento do outro, é um mergulho no mundo do outro. E a gente jamais vai conseguir
sair dessa rota de pecado que é a negligência, que é a indiferença, até que sejamos empáticos. A gente não consegue isso sozinhos. Eu garanto a você que essa tentativa da empatia meramente por um caminho humano é insuficiente, porque a gente não consegue de forma alguma, pelo fato de que somos pecadores, egoístas por natureza. Mas quando a gente se quebranta diante de Deus, quando se aproxima do Senhor, quando a gente tem noção da nossa condição de ineficiência, de insuficiência, mas de todo o poder que está em Deus e o buscamos em oração, Deus nos capacita a sairmos da indiferença para um outro caminho, que é o caminho da empatia. Passamos a nos importar, porque se você sabe que deve fazer o bem e alguém não faz, você comete pecado. E isso é reprovável, certamente, a partir do olhar de Deus nas suas Escrituras. Que eu e você saiamos desse caminho da indiferença. Não sejamos apáticos, antipáticos e nem simplesmente simpáticos, mas possamos de fato nos importar e ser essa mão estendida, esse braço amigo, esse ouvido que escuta, esse coração que se move, porque Deus quer usar a minha vida e a sua vida para revelar o seu reino àqueles que nos cercam. Deus te abençoe, uma ótima manhã, até nosso próximo encontro. Amém.